Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma meditação aqui em nosso canal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo de número 3. E antes de nós começarmos a meditação de hoje, eu gostaria de indicar a você um vídeo que nós gravamos na cidade de Santo Antônio de Jesus com uma irmã, a irmã Conceição, uma irmã cadeirante, onde nós gravamos um vídeo a fim de conseguir arrecadar fundos para comprar uma cadeira de rodas motorizada para a irmã Conceição. E eu deixo na descrição do vídeo o número do telefone dela para que você possa entrar em contato diretamente com ela, para que não seja necessário, a minha intermediação. Ou seja, como nós não costumamos fazer vídeos para arrecadar fundos aqui no nosso canal, não costumamos estar pedindo contribuições, eu senti de Deus de ajudar essa irmã, e por esse motivo eu deixei o número do telefone dela na descrição do vídeo que você vai assistir. Eu vou colocar na descrição desse aqui. E se você sentir no seu coração, se Deus tocar no seu coração para você ajudar essa irmã a adquirir uma cadeira de roda motorizada, que Deus te abençoe e que o Senhor te recompense. Amém? Atos capítulo de número 3 e o versículo de número 3, que diz assim: quando o coxo viu Pedro e João entrarem, pediu uma esmola. Versículo 4. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. Ele olhou para eles pensando receber alguma coisa. Queridos, eu gostaria de convidar você a refletir sobre esta mensagem, e eu poderia aqui falar sobre vários assuntos. Eu poderia falar sobre oração, eu poderia falar sobre intimidade com Deus, eu poderia falar sobre obediência a Deus. Eu quero falar sobre algumas lições que podemos tirar desse texto aqui. Em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui para Pedro e João, eles estavam entrando no templo e a Bíblia diz que eles iam para a oração, porque havia um costume, havia ali por parte da igreja e por parte dos apóstolos o costume de orar naquele momento, naquele horário ali no templo. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem coxo, que era levado todos os dias e colocado ali à porta do templo para pedir esmolas, aquele homem estava no lugar certo, aquele homem estava na hora certa, aquele homem estava acompanhado por pessoas certas, porém, aquele homem estava fazendo a coisa errada. O objetivo daquele homem estar ali no templo, o objetivo daquele homem estar ali na casa do Senhor, não era buscar o Senhor. O objetivo dele não era adorar o Senhor. O objetivo dele não era ter intimidade com o Senhor. O objetivo daquele homem era um objetivo material. O objetivo daquele homem era simplesmente pedir esmolas. O objetivo daquele homem era conseguir dinheiro. Queridos, e quando eu olho para Pedro e João entrando naquele templo, a Bíblia diz que Pedro olhou, eles olharam para aquele homem firmemente, com autoridade, disseram a ele: olhe para nós. E quando aquele homem olha para Pedro e João, acende uma esperança dentro dele. E a esperança que aquele homem teve era de receber alguma coisa, de receber algum dinheiro, de receber alguma ajuda material. Eu pergunto para você nesse momento: com qual objetivo você está servindo ao Senhor? Qual o objetivo que te leva ao templo, ou que te leva a uma igreja? Qual o objetivo que te leva a orar e falar com Deus? Qual é o objetivo que tem feito você procurar Deus? Aquele homem, na verdade, não estava procurando o Senhor. Aquele homem, na verdade, não estava ali para adorar o Senhor, como muitas pessoas estavam. Aquele homem estava ali e o objetivo dele era único, era conseguir dinheiro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro e João representaram para aquele homem uma esperança. E eu quero dizer para você que você, como filho de Deus, que você como amigo de Jesus, porque a Bíblia diz lá em João capítulo de número 15, Jesus disse: não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigos,
porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe o que o outro faz. O amigo tem intimidade, o amigo senta-se à mesa com o outro, o amigo está com o outro todas as horas, em todos os momentos, por isso o amigo sabe o que o outro faz. Mas aquele homem não era amigo de Deus, aquele homem era um simples pedinte. Aquele homem estava ali para pedir esmolas, mas ele encontra com dois amigos do Senhor Jesus, e esses dois amigos eram Pedro e João. Eu pergunto para você nesse momento, eu pergunto para você através desta mensagem, você se considera amigo de Jesus? Você de fato é amigo de Jesus? Porque quando nós somos amigos de Jesus, fazemos o que Pedro e João fizeram. Pedro e João não viraram as costas para aquele homem. Pedro e João não ignoraram a presença daquele homem naquele momento, mas quando Pedro e João olharam para ele, a Bíblia diz que eles olharam firmemente. Pedro, com autoridade, disse: homem, olha para nós. Pedro, com a autoridade que ele havia recebido do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 18, Jesus reúne os discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro e João sabiam que Jesus estava ali com eles. Pedro e João sabiam que o Espírito Santo estava sobre eles. Então Pedro disse àquele homem no versículo 6, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu vou dar a você. Queridos, o que eu compreendo nesse texto é que nós, como igrejas do Senhor, precisamos representar a esperança para o perdido. Precisamos representar a esperança para aquele que está em depressão, representar a esperança para aquele que já não tem mais prazer na vida, representar a esperança para aquele que já não tem mais, já não tem mais objetivos na vida, para aquele que talvez está ao seu lado e está pensando em tirar a própria vida, para aquele que está ao seu lado, mas não tem mais alegria, para aquele que está ao seu lado, mas não consegue mais sorrir. Nós, como igrejas do Senhor, nós como Pedro e João, que conheciam Jesus, que sabiam que o Espírito Santo estava sobre eles, Pedro agora representava a esperança para aquele homem, e Pedro não decepciona aquele homem, porque Pedro olha para ele firmemente e diz: homem, olha para nós. E a Bíblia diz que Pedro, ele então fala para aquele homem: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Você pode não ter nada para oferecer materialmente para alguém, você pode não ter nada para oferecer financeiramente para alguém, mas eu quero dizer para você que se você estiver bem com Deus, eu quero dizer para você que se o Espírito Santo estiver habitando em você, você fará obras tremendas, você será capaz de sacudir esta terra, você será capaz de transformar a vida de alguém, você será capaz de mudar a história de alguém, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz que Pedro, ele então diz para aquele homem: levanta-te e anda. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro não apenas ele fala isso para o homem, mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele pega na mão direita do homem, numa atitude de amor, numa atitude de amizade, numa atitude humana. Pedro, ele pega na mão daquele homem e ele ajuda aquele homem a levantar. Pedro poderia simplesmente dizer: levanta-te e anda, mas não, Pedro pega na mão daquele homem e numa atitude de amor, numa atitude de humildade, numa atitude de humanidade, Pedro ajuda aquele homem a se levantar. E a Bíblia diz que aquele homem se levanta, e aquele homem entra no templo com eles. E a Bíblia diz que todos que estavam lá reconheceram que aquele homem era o mesmo pedinte, que pedia esmola todos os dias naquele lugar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, e aqui eu começo a caminhar para o encerramento desta meditação. No versículo 16, a Bíblia diz que Pedro reconhece diante de todos que ele e João não fizeram nada. Ele, Pedro e João reconhecem que quem curou aquele homem,
Eles reconhecem que a honra e a glória, quem deveria receber por aquilo que havia acontecido, não eram eles, mas era o Senhor Jesus. E Pedro reconhece que através da fé no nome do Senhor Jesus, aquele homem havia sido curado. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 22, a Bíblia vai dizer que Herodes, ele se reúne com o povo e ele começa a discursar. E a Bíblia diz que o povo começa a gritar e dizer: ele fala como um Deus, não é um homem que está falando, é um Deus quem está falando. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 23, que Herodes morre comido de bicho, ele é atacado por vermes, porque Herodes aceitou uma honra que não era dele, Herodes aceitou a glória que não era para ele. Herodes, ele se inchou, o ego dele se inflou, e Herodes então, quando ouviu o povo dizer que ele era um Deus, que ele falava como um Deus, ele aceitou a glória que não era para ele, ele aceitou a honra que não era para ele. E nós não podemos aceitar a honra que é de Deus, nós não podemos aceitar a glória que é somente dele. A Bíblia diz em Isaías, o Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. E eu pergunto a você, a quem você tem dado glórias por tudo que tem acontecido na sua vida? A quem você tem dado honras pelo cuidado, pelo amor e pela graça e a misericórdia que tem te alcançado? Queridos, eu quero aqui deixar uma reflexão para os líderes. Eu quero aqui deixar uma reflexão para os homens que administram grandes ministérios, para homens que têm um dom, que quando ora o Senhor cura, para homens que têm um dom, que quando ora o Senhor até ressuscita. Ei, a glória não é você para receber, ei, a honra não é para você, a glória não é para você, a glória é para Deus, a glória é para o Espírito Santo, a glória é para o Senhor Jesus. E quantos que cantam bonito, quantos que pregam bonito e recebem a glória que não é para eles? Quantos irmãos que já não conseguem mais se reunir dentro de templos enormes para cantar, para louvar, sabe por quê? Porque estavam recebendo uma glória que não era para eles, a honra que não era para eles. A honra é para Jesus, a glória é para Jesus. Quantos pregadores que pregam bonito, que arrastam multidões, estavam recebendo uma glória que não era para eles, estavam recebendo uma honra que não era para eles. Ei, será que você ainda não aprendeu com a lição? Será que você ainda não aprendeu através desta pandemia? Deus mostrando para nós, Deus mostrando para a sua igreja, que quem tem que ser glorificado é Ele, que quem tem que ser honrado é Ele, que quem tem que ser exaltado é Ele e não nós. Medite sobre isso, reflita sobre isso. Pedro e João andaram com Jesus, mas isso não os fez querer a glória daquele momento, isso não os fez desejar a honra daquele momento. Pedro e João poderiam muito bem dizer: através da nossa oração que esse homem foi curado, fomos nós quem curamos ele. Não, eles reconheceram que foi Jesus, eles reconheceram que se não fosse a fé em Jesus, que se não fosse a confiança deles em Jesus, aquele homem não teria sido curado. Reflita sobre isso. Será que você tem representado esperança para o perdido? Será que você tem representado a esperança para o seu vizinho, para o seu amigo? Será que as pessoas olham para você e elas conseguem ter esperança? Elas conseguem glorificar a Deus através da sua vida? Ou elas só conseguem criticar a Deus, criticar a obra, criticar você, escandalizar a obra através das suas atitudes, através do seu testemunho? Ou será que essas pessoas, elas podem olhar para você como aquelas pessoas olharam para Pedro e João no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos? No versículo de número 13, eles reconheceram que Pedro e João, mesmo não tendo estudos, mesmo não tendo um nível de escolaridade alto, mesmo não tendo cultura, mas eles reconheceram que Pedro e João eram discípulos do Senhor Jesus pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de andar, pelas suas atitudes. Será que nós podemos ser vistos assim?
Será que Deus pode? Será que Deus é glorificado através das nossas vidas, das nossas atitudes e dos nossos testemunhos? Será que de fato somos amigos de Deus? Queridos, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso melhor amigo, e quando nós aceitamos este privilégio, nós certamente procuramos viver uma vida correta. Certamente nós procuramos viver uma vida de acordo com o que o Evangelho do Senhor Jesus exige que nós venhamos a viver. Então, eu quero encerrar essa mensagem convidando você que está assistindo este vídeo. Reflita sobre esta mensagem. Eu poderia falar muito mais sobre este texto. Eu poderia trazer muito mais exemplos. Eu poderia pregar 1, 2 ou 3 horas sobre esse texto. Mas eu gostaria de encerrar convidando você a refletir sobre esta palavra. Jesus nos chamou para que nós sejamos como Ele. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que nós imitamos a Jesus? E será que as pessoas reconhecem Jesus em nossas vidas? Será que as pessoas conseguem ver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas? Essa pergunta nós precisamos responder a nós mesmos. Será que eu tenho andado como Deus quer que eu ande? Será que eu tenho falado como Deus quer que eu fale? Será que eu tenho tido as atitudes que Deus quer que eu tenha? Vamos examinar a nós mesmos e vamos procurar viver este Evangelho como ele deve ser vivido. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Aonde você estiver, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos por esse momento. Te exaltamos, Pai, por esta palavra que o Senhor nos concede nesse momento. Te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui, Senhor, nesta cidade, Pai, para ministrar a Tua palavra, para levar, Senhor, o Teu Evangelho. Pai querido, abençoe cada pessoa que vai ver este vídeo, que cada pessoa, meu Pai, que ouvir esta mensagem, que possa refletir sobre ela e que possa lutar, meu Pai, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.